Fala galera do aulade.com.br, tudo bom? Eu sou o professor Álvaro de Biologia. Estamos aqui para começar, pessoal, a falar sobre zoologia. Então essa é a nossa aula sobre introdução à zoologia. E aí a gente vai falar de alguns conceitos que vão aparecer, de alguns que você já deve ter visto e outros que são muito importantes. Pessoal, antes de mais nada, curta esta aula para compartilhar com seus amigos e tal, não sei o que. Se inscreva no canal para receber, então, todas as informações sobre o Aula D. Beleza? Pessoal, então, para começar essa aula aqui, a gente vai falar sobre as características gerais dos animais. Então, os animais todos são eucariotos. Todos são multicelulares, ou seja, apresentam mais de uma célula, e todos são heterotróficos ou heterótrofos, né? Conseguem o seu alimento, seus carboidratos através de uma fonte externa. Eles vão ter que se alimentar, pegar essas substâncias do meio externo, jogar para dentro das suas células e gerar energia. Tranquilo? Vão ter que se alimentar basicamente de seres autótrofos, né? Não excluindo os heterótrofos que a gente pode se alimentar. Tranquilo? Então todos os animais precisam pegar alimento do meio externo, ou matéria orgânica, ou carboidratos, como queira. Beleza? Então vamos ver as características que eles vão apresentar. Primeira coisa que a gente vai conseguir diferenciar entre os seres vivos é o seguinte: a simetria. Ter simetria significa que esse indivíduo ele é mais organizado, tá? O seu corpo é organizado. Então quando a gente diz que os indivíduos têm simetria, é porque eles se encaixam em simetria bilateral. Aqueles que são assimétricos, a gente chama de uma simetria radial. Basicamente, na simetria radial, eu tenho os planos de corte que eu faço, eu divido esse indivíduo em partes semelhantes, mas nunca totalmente iguais. Então eu não consigo ter uma organização desse corpo. Não é algo que você diga, não, aqui vai ter dois braços, se eu cortar aqui eu vou separar em um braço e um outro braço, uma perna e outra perna, um olho e outro... Não. Na simetria radial não existe essa organização, o corpo é meio que uma bagunça em geral ali. Tranquilo? Na simetria bilateral, daí sim, aí eu tenho um eixo, um plano de corte, onde eu separo em duas partes iguais, tipo a gente, né? Se eu passar aqui bem no meio a faca, separa o corpo, tá? Tipo braço, órgãos, esquece. O corpo externo, a morfologia é organizada em algumas partes, é dividida em partes. Tranquilo? E aí na simetria bilateral tá mostrando aqui o plano onde eu faço o corte, eu separo na parte de esquerda e parte direita do indivíduo. Tranquilo? Corte transversal está sendo mostrado aqui, ó, mostrando se eu fizer um corte transversal, eu corto aqui e aí você olha por dentro do meu corpo, aí você vai ver todos os espaços que tem aqui, os órgãos, como é que são formados, entendeu? E isso a gente chama de plano ou de corte transversal. Plano sagital ou corte sagital é esse que separa em duas partes iguais, né? E o plano frontal ou corte frontal é o que daí eu vou separar na parte da frente e a parte de trás, ou ventral e dorsal, que são as partezinhas que a gente coloca aqui, ó. Região dorsal, região do dorso é a parte de trás, nas suas costas. Região ventral, a parte do ventre, a parte da frente. E aí nós temos região posterior, parte para baixo, e anterior, parte para cima. Tranquilo? São algumas partezinhas, são algumas nomenclaturas que a gente vai usar aí quando a gente for falar dos animais. É bom tu saber isso daí. Tranquilo? Vamos pro próximo aqui, ó. Essa característica é muito importante. As partes que a gente, ó, os folhetos embrionários e celoma. Durante o desenvolvimento embrionário, você já viu essa aula. Você tem lá embriologia, embriogênese, e a gente viu como o nosso organismo se desenvolve. Lá eu te cito sobre um indivíduo com 3 folhetos embrionários e celoma, que somos nós aqui. E aí existem alguns indivíduos que a gente vai classificar lá durante a zoologia como 3 folhetos embrionários e pseudocelomados. Ou seja, eles não têm um celoma muito verdadeiro, não é aquilo que se diga, meu Deus, que celoma. Não é. Por quê? Porque o celoma verdadeiro, o celoma roots de raiz, aquele que é celoma mesmo, ele tem que ter todo ele revestido, essa parte branca, ó, todo ele revestido pelo vermelho, ó, que é a mesoderme. No pseudoceloma, tu tá vendo que a parte branca, que é o celoma, ele tá revestido internamente pela endoderme, pelo amarelinho, e externamente pela mesoderme. Então isso não é um celoma verdadeiro, isso é um celoma fake, é um falso celoma, pseudoceloma.
Beleza? E aí os acelomados não tem celoma nenhum, não tem nem falso, nem verdadeiro. Ou seja, o que é esse celoma, pessoal? É o espaço para eu organizar o corpo e começar a formar órgãos internos. Um pulmão legal, uns vasos sanguíneos para eu distribuir sangue. Isso é o celoma. O celoma é um espaço interno que a gente não vai ter nos indivíduos que são acelomados. A gente vai ver quem são eles depois. Essas três nomenclaturas, acelomados, pseudocelomados e celomado, você vai ter que saber. E a gente vem de acelomado, aquele indivíduo que não tem celoma nenhum, e aí começa a surgir um celoma que é meio falso, meio fake, meio enganoso, e depois o celoma verdadeiro que os animais vão ter, ou vão desenvolver com as suas adaptações, com as suas modificações. Uma outra coisa importante é que assim, ó, tudo que a gente está vendo aqui é 3 folhetos embrionários. Ó, tem os 3, o azulzinho, vermelhinho e o amarelinho. Ectoderme, mesoderme e endoderme. Porém, contudo, todavia, entretanto, existem alguns indivíduos que só apresentam 2 folhetos embrionários, que daí a gente chama de diblástico. Aí ele não tem mesoderme, ele vai ter só ectoderme e endoderme. Tranquilo? Diblásticos, ecto e endo. Parte de fora, parte de dentro. 3 folhetos, parte de fora, meio e dentro. Ecto, meso e endoderme. Beleza? Então, a gente pode classificar, a gente vai classificar os animais de acordo com a quantidade de folhetos e a presença ou não do celoma, verdadeiro ou não. Beleza? Então, essas nomenclaturas vão ter que estar aí. Quando eu citar lá, tu vai, tá, celoma verdadeiro. Falso celoma. Sem celoma. Beleza? Você já viu isso na embriologia. Tem lá na embriologia essa parte. E vai ter essa parte aqui também lá na embriologia, ó, que é a parte do destino do blastóporo. Na gástrula, durante o nosso desenvolvimento embrionário, a gente forma uma estrutura que é o blastóporo. Ele é a abertura de um tubo, que a gente chama de arquêntero lá na embriologia. Esse arquêntero, ele é o tubo digestivo primitivo. É onde vai se formar todo o tubo digestivo. Aqui, nos animais, a gente vai diversificar ou diferenciar os seres vivos de acordo com o que o blastóporo vai originar. Quando surge esse blastóporo, inicialmente ele forma a boca. E aí a gente chama esses animais de protostômios. Ou seja, o blastóporo dá origem à boca, todo o tubo digestivo e lá no fim o ânus. Esses indivíduos são chamados de protostômios. Beleza? Blastóporo dá origem à boca. Se o blastóporo dá origem ao ânus, forma-se o ânus e aí desenvolve todo o arquêntero até o fim, formar a boca, a gente chama esses indivíduos de deuterostômios. Então, quando a gente chegar lá na zoologia, a gente vai ver quem são os protostômios e quem são os deuterostômios. Beleza? Protostômios, o blastóporo dá origem à boca. Deuterostômios, o blastóporo dá origem ao ânus. Bem tranquilo, né? Barbada. E a gente vai ver como é que fica a diferenciação isso entre os animais. E aí, no último slide aqui, né? Uma brincadeirinha, né? Uma imagenzinha bonitinha, fofinha. O Nemo, querido. Então, nós temos o reino animal, né? E esse reino animal a gente divide assim, é mais coloquial, é mais assim, né, comum, a gente mais popular, a gente dizer assim, ó, temos os invertebrados e os vertebrados. Porém, na verdade mesmo, a gente, dentro do reino animal, a gente vai ter filos. E aí nos filos a gente vai ter poríferos, quinidários, moluscos, anelídeos, artrópodes. Então vão ser filos que a gente vai agrupar todos eles em uma coisa que a gente chama de invertebrados, que biologicamente não tem assim, o reino invertebrados, ou abaixo seria o filo invertebrados. Não, a gente não tem isso, né? Invertebrado não se usa. Mas é popularmente chamado de invertebrados, são aqueles que não vão ter a notocorda lá e tal. E os indivíduos que vai surgir essa notocorda, que são os que a gente chama de vertebrados. Tá faltando um R. Vertebrados. E que na verdade são os cordados, que é o filo dos cordados. E aí dentro do filo dos cordados a gente vai estudar as classes dos cordados, né? A superclasse e depois as classes dos cordados. Beleza? E aí todos esses aqui são os cordados, esses 4 aqui são os cordados e aqui os invertebrados representados ali. Só que na hora de estudar, a gente vai lá ver os filo porífera, filo quinidário e a partir daí vamos ver todos os reinos, todos os filos animais. Beleza? Então, próxima aula a gente já começa por poríferos e quinidários. Foi uma alegria imensa, uma satisfação medonha, uma hemorragia de prazer e até a próxima aula. Tchau, tchau!